Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai fazer a forma geométrica de um número complexo, ela é também conhecida como forma polar. Eu estive analisando as ferramentas que a gente tem para fazer isso aqui e eu percebi que, felizmente, a gente já tem todas as ferramentas necessárias para fazer essa aula da maneira mais formal e precisa possível. E também mantendo a simplicidade das ferramentas que a gente vem utilizando. Eu começo relembrando o R2 que a gente já utilizou em algum momento aqui, que são os pares ordenados do tipo XY, tais que esse X e esse Y sejam números reais. Se você escreve um Z para ser A mais BI, você já vê logo de cara que é sim possível uma identificação de um Z com um par ordenado do tipo AB. Então, um número complexo C pode ser identificado com um ponto do R2. É isso que a gente vai fazer precisamente aqui. Para isso, a gente vai definir uma aplicação psi, saindo de C e chegando nesse R2 da seguinte maneira. Eu vou pegar um Z e o psi de Z vai ser, por definição, o seguinte par ordenado. Vai ser a parte real de Z e parte imaginária de Z. Pronto. É claro que a definição é boa, uma vez que você já sabe que isso daqui é um número real, isso daqui também é um número real, então recai realmente num R2. E também você sabe que todo Z, né? Todo Z, ele é escrito dessa forma, é uma parte real mais uma parte imaginária, né? Vezes I. Todo Z tem essa cara, que é esse caso aqui eu só coloquei A e B, mas eu vou escrever assim também, porque às vezes é mais conveniente. Deixa logo eu aproveitar para falar dessa parte real e parte imaginária. Elas podem ser vistas como aplicações, tá? como funções. Só que como funções, em vez de ser funções reais, são funções em C. Você só troca. Aqui era sempre o conjunto dos números reais, mas você pode olhar em C, não tem problema nenhum, tá? Pode manter todas as definições lá que dá certo. E ela chega em R, e daí o que ela faz? Ela pega um Z e leva na parte real de Z. Está bem definido, uma vez que todo Z é escrito dessa forma. Tá certo? Isso aqui é considerado uma projeção. Depois vocês vão ver por que é considerado uma projeção. A mesma ideia para a parte imaginária, para a imaginária, que a gente pode chamar de I e M, também de C, chegando em R, ela pega um Z, a parte imaginária, e leva a parte imaginária de Z. Então, novamente, bem definido, né? Depois, quando eu fizer ali no R2, vocês vão ver por que isso daqui são consideradas projeções. Eu espero que eu me lembre de falar isso na hora que chegar lá, né? Ok, o que a gente tem que fazer aqui é mostrar que psi é uma bijeção. Então, essa associação de um número Z com um ponto do R2, ela é 1 a 1 e todo camarada do R2 está associado a algum Z, de maneira única. Então, a gente tem que provar que psi é injetiva. E como é que faz isso? Você faz assim, ó. De fato, você toma psi de Z igual a psi de W, aí você tem que provar que o Z é igual a W. Então, Z e W são números complexos. Então, eu peguei dois camaradas do domínio e tenho que provar, aí com imagens iguais, e tenho que provar que eles devem ser iguais para ela ser injetiva. Bom, aquilo lá, pela definição da aplicação, aquilo lá vai na parte real, o lado esquerdo vai na parte real de Z,
e na parte imaginária de Z. Enquanto que aquele lado direito vai na parte real de W e na parte imaginária de W. Mas daí, você já sabe, né? Isso daqui eu acho que você estuda lá no ensino médio, ensino fundamental, que isso daí só tem um jeito de dois pares ordenados serem iguais. Se esse camarada for igual a esse, e se esse for igual a esse. Então, o que você tira daí é que a parte real de Z deve ser igual à parte real de W e a parte imaginária de Z deve ser igual à parte imaginária de W. Daí eu concluo que não tem jeito, o Z deve ser igual ao W. Porque você olha para cá, eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária, então pronto. É suficiente para dizer que eles são iguais. Isso prova a injetividade da aplicação psi. E agora eu vou provar que psi é sobrejetiva. Aí como é que você faz? Você pega um elemento genérico do contradomínio. Cadê? Aqui, um elemento genérico do contradomínio. Você tem que garantir que tem alguém daqui que quando você aplica psi nele, vai nesse camarada qualquer. Então, seja um XY qualquer do nosso R2. Escrever isso para lá. Seja XY, um elemento qualquer do contradomínio, é o R2. O que você faz? Tome Z para C, para ter parte real, esse X, e para ter parte imaginária, esse Y. Pronto. Daí o psi daquele Z, por definição, ele tem que ir na parte imaginária desse Z, que é o X, e na parte imaginária desse Z, que é o Y. Ou seja, saí de um camarada genérico do R2 e encontrei um Z do domínio, que é levado nele, e, portanto, essa aplicação ela é sobrejetiva. Isso prova que psi é bijetiva. Né? A gente pode ir mais longe, tá? Mas são coisas que vocês vão ver depois, mas não é difícil de você perceber, uma vez que eu já usei em algum momento aqui, eu já falei, que se você olhar para essas aplicações aqui, ó, primeiro, a gente vai dizer, ó, que C e R2 são espaços vetoriais, tá? Espaços sobre R. Isso é uma coisa que você vai ver depois, mas eu tenho que falar isso aqui, não tem jeito, porque senão vai ficar um buraco aqui no que eu vou fazer. Isso não pode acontecer, uma vez que isso aqui é um curso de matemática. Então, por enquanto, basta você olhar o C e o R2 como você já sabe o que é, e encare eles como espaços vetoriais do mesmo jeito que você costuma utilizar, e você vai ver depois isso. O fato é que, se eles são espaços vetoriais, faz sentido falar em aplicações lineares sobre esses espaços, e daí você prova que R de Z mais um certo lambda W, o lambda é um número real, você acaba provando que isso daqui vai ser a parte real de Z mais lambda, parte real de W. E isso é provar que essa aplicação é uma aplicação linear sobre esse espaço vetorial C. Da mesma maneira, você prova que Z mais lambda W. Então, isso daqui você coloca para todo Z e W pertencente a C e lambda real, ok? A mesma coisa aqui. Esse daqui vai ser, você pode provar isso aí.
parte imaginária de W. Como é que você prova isso? É bem fácil, é direto da definição dessas aplicações. Mas daí isso daí vai provar que a PC também tem essa propriedade. É só você usar isso lá, você vai provar que PC também tem essa propriedade aqui. PC de Z mais lambda PC de W. E daí, PC vira uma aplicação linear entre os espaços vetoriais C e R2. E isso é exatamente dizer, logo, né? PC, como ela é linear e ela é bijetiva, isso é dizer que PC é um isomorfismo entre os espaços vetoriais C e R2. Isso que isomorfismos é entre espaços vetoriais, tá bom? E daí, é por isso que a identificação de C com R2 é boa. Okay? Isso aqui está dizendo que eles são isomórficos nesse sentido. Existe uma aplicação que é bijetiva e linear entre C e R2. Tá certo? Aí sim, agora está preciso olhar o número Z como um ponto da R2, que é o que nós vamos fazer agora. Se no primeiro momento você quiser pular essa parte aí e ir até a abjeção, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu só tenho que mostrar porque, como eu falei, isso aqui é um curso de matemática, eu não posso deixar um buraco numa coisa tão importante que a gente está vendo agora. Então, daí, cara, o que vai acontecer? Eu vou identificar o Z, né? Eu vou identificar o Z com o ponto da R2, tá? E agora, a gente vai chamar esse eixo aqui de eixo real. E esse aqui de eixo imaginário. Tem muita coisa ainda para fazer sobre isso, mas eu vou fazer a aula só até essa parte, depois eu continuo. E o que eu posso fazer agora é identificar o meu Z como um ponto do R2. De que maneira? Bom, eu já sei que o meu Z ele tem uma parte real de Z e uma parte imaginária de Z. Tá certo? Eu já sei, quer dizer, eu já sei que o Z ele é uma parte real de Z mais parte imaginária de Z, e eu já sei que eu posso identificar ele aqui, ó, identificar o Z como se fosse um par ordenado desse tipo. Tá certo? É o que eu vou fazer lá. Então o Z dessa forma, nem vou mais botar aqui. Então ele tem esse aqui vai ser essa coisa aqui vai ser a parte real de Z. E esse pedaço aqui vai ser a parte imaginária de Z. Se você quiser usar A, B no lugar disso, você pode, não tem problema. O fato é que agora que ele é um ponto da R2, ele pode ser visto como um vetor posição. O que é o vetor posição? Eu pego a origem e só faço considerar esse camarada aqui. Então, esse aqui é o Z, identificado como a gente já falou, e esse ponto é o Z identificado como a gente já falou, e esse camarada é o vetor posição de Z. Ou seja, se P é um ponto, o que é o vetor posição? É o vetor que tem origem na origem do plano cartesiano e extremidade no ponto. Então isso daqui é o OP. Certo? Você já deve ter visto isso em algum momento na vida, com certeza, no ensino médio. Acho que você faz lá para ser o P menos o O. Certo? É isso. Chamado de vetor posição. É bem sugestivo usar isso. E daí, cara, se você for usar o teorema de Pitágoras aqui, ó,
essa daqui, essa parte real de z ao quadrado, mais essa parte imaginária de z ao quadrado, o que você conclui? Que isso daí é exatamente o comprimento desse vetor. Comprimento. Ou seja, é a distância desse ponto para esse. Tá certo? E nós já vimos isso também em algum momento. Isso aqui é o que a gente define para ser a norma de z ao quadrado. Porque esse daqui você pode passar como raiz, né? Aí vai ser a norma de z. Certo? Então, esse aqui é a norma de z. Ele representa o comprimento do vetor posição z. Tá certo? Também a gente já viu isso em algum momento lá atrás. 2 vezes lá na parte de trigonometria. Tá certo? Então, a gente usa essa notação aqui para o comprimento do vetor. Então, esse aqui mede o comprimento do vetor z. Aqui. Lembra que a gente fez raiz de Δx² mais Δy²? Lembra disso? Que é a distância entre os pontos? Foi isso. É isso que a gente está usando aqui. Beleza? E por que eu estou falando disso? Agora, para a gente ver a fórmula polar, o que a gente faz é o seguinte. Então, você deve estar vendo aí que eu estou usando o teorema de Pitágoras aqui para concluir aquilo lá. Tá certo? Então, beleza. O que a gente faz é pegar um θ aqui, ó. Agora você seja θ pertencente ao intervalo de 0 até 2π aberto para não repetir aqui. Depois eu vou falar os outros casos. O que você vai ter ali, cara, é que a parte real, né, então, o θ é lido no sentido anti-horário, daquele mesmo jeito. Né, como você tinha o eixo dos cossenos, só que aqui ele vai ser lido no sentido anti-horário a partir do eixo real, tá? Esse θ. Por definição, é um θ entre 0 e 2π lido no sentido anti-horário do eixo real a partir do eixo real. É isso, por definição, θ. Escreva aí. Seja θ um ângulo lido no sentido anti-horário a partir do eixo real até encontrar aqui o vetor posição. Aí daí, o que você vai ter? Quem é que vai ser o cosseno? O que vai ser a parte real? A parte real, usando lá as razões trigonométricas, a parte real de z vai ser a norma de z vezes o cosseno de θ. E a parte imaginária de z vai ser a norma de z vezes o seno desse θ. Por isso que o θ apareceu ali para disso. Usa lá as definições de seno e cosseno, você vai ver que esse camarada vai ser esse vezes o cosseno de θ, enquanto que esse ele vai ser a norma de z vezes o seno de θ. Portanto, como é que eu posso escrever o meu z? O meu z, ele é parte real, tá aqui, ó, parte real mais parte imaginária. E eu vou colocar logo a norma de z em evidência, para terminar essa aula. Aí vai ficar cosseno de θ. E agora eu vou colocar o i. Eu sempre colocava o i lá direito, agora eu vou colocar ele do lado esquerdo, que é mais comum. Então é isso. O que eu fiz aqui? Coloquei a parte real, tá aqui, ó, norma de z cosseno θ, e a parte imaginária aqui, norma de z seno θ aí. Coloquei a norma de z em evidência e ficou. Aí deixei o i na frente aqui. Ficou. Essa aí é conhecida como uma forma polar ou forma geométrica de z. E tem mais coisa, tá bom? Então, bora para a próxima aula.